Olá, eu sou Fernanda de Souza Almeida e espero que todos e todas estejam bem e gostando dessa nova série do canal do Dançarelando que aborda dilemas, polêmicas, aspectos e desafios mais gerais sobre a docência. Hoje eu vou confessar que eu adoro escutar coisas do tipo: isso não é minha responsabilidade. Isso não é responsabilidade da escola. Isso é papel da secretaria, do governo. Nada muito além disso. Fazemos dentro das nossas possibilidades. Sim e não. Eu não tiro a responsabilidade das gestões superiores, que inclusive têm mais força nas grandes decisões. Tem sim que pressioná-las, cobrá-las, exigir tomadas de atitude, de posição para mudanças nas políticas públicas dos diversos setores da arte, da educação, nas bases orçamentárias, enfim. Mas o cutucão que eu quero dar nesse vídeo está em nosso posicionamento diante da vida, que pode ou não fazer a diferença, por menor que nos possa parecer. Quero convidar vocês a nos concentrarmos nos indivíduos, em nós, e retirar por hora a atenção do Estado. Em primeiro lugar, a gente infelizmente tem uma tendência a subestimar, a não acreditar nas pequenas partes, no simples, na força de cada passo. É só lembrarmos de algumas pessoas pontuais que fazem e fizeram a diferença num coletivo. Aquele professor, aquela professora com um gesto, uma frase, um abraço, às vezes num dia, às vezes ao longo de um ano, que transforma a sua maneira de olhar determinada situação, que te faz sentir acolhido. E como docentes, tem sempre um modo melhor de fazer alguma coisa, uma estratégia para conduzir, para mediar uma situação. Nós, professores e professoras, vamos passar a vida aprendendo como lidar com as situações, com as pessoas. Eu, por exemplo, não repetiria algumas condutas que tive com crianças, jovens, estudantes há 5, 10 anos atrás. Principalmente se a gente se permite, se a gente se coloca em xeque, informação permanente, como eu tenho falado em todos os vídeos dessa série. A gente vai desenvolvendo um olhar cada vez mais sensível e atento para as singularidades dos e das nossas estudantes. A gente vai alimentando, a gente vai se alinhando com o que o momento pede. A forma como ele se relaciona, como ele pode estar sentindo, pensando. É um processo contínuo. E mesmo com pouco, de pouco em pouco, na conta final aparece uma grande diferença. Inclusive, no dia 25 de agosto, eu fiz a tradução simultânea da fala da professora doutora Ana Sabrina Mora, da Universidade de La Plata, na Argentina, que abordou sua pesquisa sobre o papel das práticas educativas em programas governamentais, políticas públicas de responsabilidade social para o enfrentamento da desigualdade. Isso tudo na visão, no ponto de vista dos jovens participantes desse programa. Essa conversa entre ela, a professora Sabrina, e a professora doutora Patrícia Dias Prado, da Faculdade de Educação da USP, está gravada no canal do YouTube do Corporinfância, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês acessarem. Vale muito a pena conferir. Além do que se aprende, é emocionante. Bom, dentre outros fatores, a professora Sabrina conta uma surpresa que a equipe proponente do projeto teve ao acessar os relatos dos jovens. A equipe começou a perceber que eles ficavam muito focados nos conteúdos, no que iriam ensinar, quais estratégias, nas planificações. E o que mais o projeto ensina e ensinou, o que mais fez e faz sentido, o que mais toca, o que é mais importante para esses jovens participantes é a sensação de que, apesar das desigualdades que vivem, há esperança. Que o projeto é um lugar de acolhimento que impacta positivamente, contribuindo para a construção e ampliação individual da visão de mundo,
das perspectivas, das expectativas. Esses jovens passam a enxergar, a vislumbrar possibilidades que antes não imaginavam. E comentaram que agora sentem que tem um lugar no mundo para eles. Sensação de pertencimento, identificação, vontade de crescer, de aprender mais, aprender coisas que não imaginava que um dia fossem aprender, desejo de ajudar, de contribuir. Isso apareceu nos relatos. A palestra fala ainda mais, por isso eu recomendo que vocês assistam. E o artigo tá para ser publicado, traz ainda mais dados. Eu tive acesso a ele para poder estudar para fazer a tradução simultânea, por isso eu sei e tô adiantando para vocês. Mas o que eu quero reforçar aqui, nesse vídeo, sobre fazer a diferença, é a atitude individual, as pequenas ações. Olha a transformação na perspectiva de vida desses jovens da pesquisa da professora Sabrina. E a gente fica preso ao papel, a gente fica preso ao conteúdo, ao planejamento e reclamando do governo. Não podemos ser cúmplices, não podemos fechar os olhos para as coisas que a gente está vendo no nosso dia a dia. Abandonar o que todos costumam dizer. Ah, esse aí não tem jeito. Aquele papo de sala de professor. Ninguém vai conseguir. Deixa pra lá. Mas o que o tempo já me mostrou, em vários casos, que quando a gente menos espera, o jovem dá sinal de que aquilo foi transformado dentro dele ou tá brotando. É serviço de formiguinha, de paciência. O que eu também não tô dizendo que é fácil, que é simples, ou que é para abandonarmos o papel, o planejamento, os conteúdos, abrir mão de toda essa nossa intencionalidade docente que eu sempre falo. E nesse fluxo do senso comum vem os estigmas, os rótulos e as afirmações sobre um estudante ser problemático, difícil de lidar. Tudo isso é padrão do ideal, é comportamento esperado dentro da sociedade. E na verdade tudo é muito relativo. É necessário dizer em função de qual referência. Você está dizendo que ele é problemático, que ele é difícil de lidar em função do quê? Da harmonia do grupo, de diálogos proveitosos, amistosos, do fluxo, da fluidez, da dinâmica das vivências. Porque na verdade, o que é difícil de lidar? O que é esse padrão de difícil ou não difícil? É importante procurar ouvir esses jovens ditos difíceis de lidar, para começar a entender o contexto e o porquê ele desarmoniza o grupo, o porquê ele provoca brigas, discussões, bate. E você pode pensar em possíveis estratégias de acolhimento, de atribuir uma responsabilidade para ele. Mais uma vez, não é fácil e não é sempre com todos. Às vezes, o tempo letivo que você tá com esse estudante, você não consegue atingir. Às vezes, outro professor consegue. Às vezes, a sua estratégia, a sua maneira de ser, a sua energia não conecta com a do estudante. Enfim, o importante é não desistir. Fingir que não é com você. Abandonar. Sempre buscar alternativas. Além do que, quando falamos que alguém tem problema, eu pergunto, quem não tem problema? Todos nós temos, todos os dias, maiores ou menores, de uma ordem ou de outra, temos problemas, temos nossos desafios para lidar. Outro fator sobre fazer a diferença ou não só na escola, no trabalho, mas na sociedade, no mundo e para você mesmo, é se você aceita a mediocridade, se você aceita ser mediano, estar na média. E o que acontece? O grupo vai sempre te fazer estar nessa média, vai te puxar para baixo, para o comum, para o padrão, para fazer as coisas e viver a vida de uma maneira ordinária, normal, cotidiana e não extra cotidiana.
Também já falei sobre isso anteriormente. E por que existe a tendência do grupo fazer isso, te colocar na média? Porque quando alguém se sobressai, aparece as debilidades, as dificuldades, tudo isso vem à tona das outras pessoas. Então, se você consegue, por que o outro não consegue, né? Então, é melhor todo mundo ficar na média para não acontecer essas comparações e eu, que não quero, não ter que me esforçar para sair da minha zona de conforto. E aí, prontos e prontas para fazer a diferença? Para aprender a valorizar os pequenos passos para seguir caminhando? Prontos para assumir essa sua potência extraordinária e fugir da mediocridade? Só vamos! Obrigado por terem ficado comigo até aqui o final e te vejo no próximo. Até!